Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Como eu contei para vocês, estou fazendo agora vídeos contando a minha história com o Pedro Ivo, né? Que é a minha história com o Pedro Ivo, a minha história com o autismo presente sempre, né? E eu estou fazendo como se fossem capítulos, porque é muita coisa, né? Então eu estou dividindo os vídeos. Hoje eu vou falar de uma coisa, de coisas, né? Que eu já comecei no último capítulo que eu fiz. A gente vivenciou muitas coisas aqui. Um certo momento, a psicóloga que acompanhava o Pedro aqui encerrou as atividades. Ela falou que não tinha condição de ir além. E eu, Pedro e o pai dele, nós fomos para Alcobaça de férias nessa época. Aí chegamos lá em Alcobaça. O Pedro tinha quantos anos? O Pedro tinha 6. Isso foi em 1992. Ele ia fazer 6. Às vezes eu penso que ele tinha 5, né? Mas ele ia fazer 6. E a gente foi de férias para Alcobaça. O avô do Pedro tem casa lá, até hoje tem uma casa lá. A gente foi para essa casa e eu reparei que lá, assim, o Pedro era extremamente irritado, instável, não parava quieto. Lá ele deitava na sombra de um coqueirinho e ficava olhando para as borboletas e para os passarinhos. Às vezes eu ficava pensando assim, será que ele sabe o que é borboleta e passarinho, né? Não sei o que ele pensa disso, porque ele não liga para bicho. Mas aquela paz, né, do ambiente que fez ele ficar muito mais tranquilo. Como se tivesse ligado na natureza, e isso é importante às vezes, né? A gente mesmo sente falta disso. Aí me deu essa ideia de mudar para lá. O pai do Pedro adorou a ideia, né? A gente já tinha uma casa lá. O Pedro tinha estado bem lá e lá tinha a Caixa Econômica Federal, que era uma coisa importante para mim, porque eu trabalhava na Caixa, também não podia pedir demissão para ir morar lá, né? Que eu não ia pescar, né? Alcobaça tinha muita gente daqui de BH que trabalhava com pesca lá, mas eu não tinha esse interesse. Aí planejamos a mudança grande, você tem que levar tudo. E eu tinha um vizinho, e uma vizinha principalmente, né, que Dona Maura era uma pessoa que acompanhava o Pedro sempre, desde pequenininha. O Pedro nasceu nesse prédio, né? Ela estava sempre de olho nele. Esse vizinho mexia com mudança, tinha um caminhão de mudança, muito organizado. Aí eles foram me ajudar, fizeram meu vizinho de porta, foram me ajudar a fazer, embrulhar. O vizinho tinha as caixas de mudança. E a Dona Maura, né, falou: Mônica, se você quiser, eu fico com o Pedro aqui em casa, porque ela ficava muito com ele, enquanto você arruma as coisas da mudança. Bom, quando já estava tudo prontinho, praticamente, né, tudo dentro do caminhão, cadê o Pedro? Fui lá buscar o Pedro. Dona Maura, uai, eu pensei que não tivesse acontecido. Eu falei: Dona Maura, mas você esqueceu? Que coisa maluca, né? Aí saímos procurando o Pedro, né? Primeira coisa, corremos na portaria para perguntar se o porteiro tinha visto ele passar. O porteiro falou: não, ele não passou aqui. A gente já ficou um pouco mais tranquilo, porque parecia, né, que ele estava dentro do condomínio. Aí, eu falei assim: bom, se ele não passou pela portaria, ele desceu a escada e parou em algum lugar. Aí encontrei ele. A gente morava no 12º, eu não esqueço disso jamais. Estava no 7º, sentado, nos degraus, mijado, porque ele estava muito apavorado. Mudança de rotina para autista, né? Aquela confusão também, homem entrando dentro de casa, tirando tudo. Isso deu um pavor nele, que ele fugiu. Só que ele não conseguiu ir muito longe. Ele era pequeno, né? E era muito andar. Ele não estava acostumado a descer tanta escada, ele descia sempre de elevador. Aí, em um certo ponto lá, ele parou e ficou lá. E isso me remeteu assim, a muitas coisas, de pensar que às vezes a gente pensa assim que, menina, você leva, carrega, né, muda. Não é bem assim, né, principalmente com autistas. Com outras crianças também acontece, elas têm muita dificuldade. O Pedro teve mais ainda, porque para ele tinha as marcações, tem hoje ainda, mas isso diminuiu muito. Tinha as marcações, ele era uma pessoa que ia na escolinha tal, que morava naquele prédio tal, que tinha uma cama tal. Então, mesmo que ele não tomasse posse daquilo, porque na época ele não tomava posse das coisas, ele tinha essa marcação, né? Então ele ficou muito apavorado. E aquele povo entrando e saindo de dentro de casa também, que é uma coisa que autista tem muita dificuldade. Isso até hoje o Pedro tem, quando vem mais gente aqui em casa. Eu geralmente nem recebo muito aqui. Aí fomos para Alcobaça, né? Quando a gente chegou lá, ele já conhecia a casa do vô e eu já tinha me transferido
já ia trabalhar na agência de Alcobaça, e eu arrumei uma empregada, porque aqui em BH não tinha muita empregada não. Eu deixava na escola, porque as empregadas não davam conta dele. Pensei assim, vamos ver se daqui vai dar, né? Porque lá não tinha escola. Então, para mim trabalhar, eu tinha que ter alguém para ficar com ele. Aí arrumei uma mocinha, ela chamava Judete, ela era do tamanho do Pedro. Porque o Pedro era um menino grande e ela era uma moça pequena. Ela já era adulta. A Judete colocava o Pedro para almoçar no colo dela, coisa que ele não fazia com outras pessoas, não fazia comigo. Ele tinha uma coisa com ela, como se ela fosse o bibelô dele, porque ela era do tamanho dele. Muito boa, uma moça muito bacana. Então, me ajudou muito, pude trabalhar tranquila. Ela chegava lá em casa na hora de eu ir para o serviço, né? E me esperava chegar. E no sábado ela trabalhava de manhã, então sábado de manhã também eu podia ir para a praia, às vezes eu deixava até ele em casa, porque ir para a praia com o Pedro era um departamento diferente. Não é a mesma coisa você ir na praia, não. É diferente, ele não fica na areia, ele não anda na areia, ele detesta areia, ele entrava pro mar e ia afundando lá dentro. Um dia eu vi um golfinho pulando perto dele, achei que era um tubarão, quase morri do coração quando eu cheguei lá no golfinho, que não era comum. Lá em Alcobaça, perto daquela região de Abrolhos, né, tem baleia. Aquela região ali parece baleia. Mas nem tubarão, nem golfinho, não é comum lá. Mas apareceu esse golfinho, de longe a barbacana dizendo golfinho, eu saí correndo, quase morri afogado. Aí, isso aí foi, assim, no começo foi muito esse tipo de coisa, assim, desconhecido. Eu percebia que eu tinha estresse, e possivelmente o Pedro também tivesse. Eu tinha um estresse de falta de trânsito, de falta de sinal de trânsito, de falta de livraria, que é uma coisa que me interessa muito, ter livraria por perto, que eu adorava comprar livro, né? Lia livro todo dia. Lá não pegava sinal de televisão. Então, eu comecei a reparar que a questão das férias, que ele estava muito tranquilo e muito bem lá, com o passar do tempo, isso diminuiu, porque a rotina de Alcobaça ficou incorporada, então ela não era tão assim extasiante mais. Ele começou a ficar cansado de ficar sozinho dentro de casa, começou a dar mais trabalho para empregado, por mais que ela desse conta dele, né? E um dia aconteceu que eu estava lá trabalhando, me chega uma cliente lá que eu até já conhecia, e me contou que a nora dela, que estava morando lá em Alcobaça, era uma pedagoga. Aí eu falei, gente, falei com ela, dona Terezinha, quero conversar com sua nora. Eu estava sem parceiro, estava trabalhando só eu. Na verdade, eu não estava trabalhando, o Pedro estava ficando empregado. E eu sempre gostei de estar estimulando ele, né, de conduzir, como eu já tinha uma certa prática. Falei assim, bom, perdi a parceira aqui, fui para Alcobaça, mudou tudo, aí a dona Terezinha falou, eu mando ela vir aqui, peço para ela vir. Aí ela foi conversar comigo e ela falou comigo, Mônica, eu conheci um autista, fiz um estágio uma época que tinha um autista lá. E assim, mas não sei nada sobre isso, achei desafiante, gostei muito de conhecer, porque é uma coisa muito diferente, né? Mas não é muito da área da pedagogia, porque na época pedagogos não eram muito enfronhados nessa área da educação do autista. Hoje é. A psicopedagoga é um profissional relevante, mas na época não era, né? Mas ela falou assim, eu vi muito de leve. Eu falei com ela, mas viu, eu já vi muito de fundo. Então, se você topar... Já vi muito o quê? De fundo. Se ela tinha visto de leve o autismo, eu já estava afundada naquela lama, né? Entendi. Naquela areia, né? Lá em Alcobaça tinha que ter mais areia, né? Falei com ela, eu já vi muito. Então, assim, eu não quero trabalhar com vocês, né? Estão lá perto. Mas eu posso te passar várias coisas, você vai vendo, né? Como é que você vai trabalhar com ele, com o seu jeito, porque é muito importante isso, né, gente? Quando você contrata um profissional, né, para trabalhar, no autismo principalmente, que aquela pessoa também tenha jeito para lidar, não só a formação, né? Então eu falei com ela, é uma experiência, eu vou te passando o que eu quero, como é que eu acho que deve ser feita a coisa, vou te dar algumas dicas, né? E você vai implantando seu jeito de ser, e vamos ver se ele vai gostar. Então, nós fizemos, o nosso acordo era assim, você vê que sempre eu trabalhei com profissionais até essa época, era assim, sempre era uma parceria que eu também estava presente, porque de alguma forma, como o autismo não era muito conhecido, de alguma forma eu já tinha começado a ser uma pessoa que sabia mais de autismo do que muita gente.
Já a experiência foi me dando isso, as leituras, as terapias que a gente fez, né? Então, eu já estava começando a ser uma pessoa que podia supervisionar. Aí, a primeira coisa que ela me perguntou, porque eu falei assim, você me pergunta coisas de vez em quando. Ela falou assim, a primeira coisa, antes de pegar o trabalho, eu quero que você me responda uma pergunta. O que você quer com isso? Com o trabalho? Mas uma coisa assim, ampla, né? Falei com ela, olha, 2 dias para eu pensar. Isso aí é muito difícil. Que às vezes parece uma perguntinha à toa, né? Aí eu passei 2 dias pensando o que eu queria, né? Como que eu queria conduzir aquele trabalho, o que eu esperava daquilo. Aí eu respondi para ela uma coisa que ela falou assim, é o mais difícil do mundo. Eu falei, ô Mavilde, eu quero, ela chama Mavilde, até converso com ela atualmente ainda. Mavilde, o que eu quero é que o Pedro seja feliz. Então, o que é felicidade para nós, né? Uma coisa muito ampla. Aí eu falei com ela, ó, tem certas coisas que eu acho que apesar de incomodar, a gente achar que incomoda mais a gente, incomoda ele também. Por exemplo, ele não tinha controle de esfíncter. Ele fazia xixi na roupa também, controle urinário, né? Não tinha controle de nada disso. Mas aquilo incomodava ele, porque, por exemplo, se ele fazia xixi, ele tirava a roupa, ficava sem a roupa. O cocô, ele encostava num cantinho, ficava lá morrendo de vergonha, tinha nojo de cocô. Então eu falei assim, ó, essas pequenas coisas, né, que estão desequilibrando a vida dele, que eu sei que me incomoda, mas eu não quero que trabalhe com ele, eu falei com ela isso, com o que incomoda a gente. Eu quero que trabalhe com ele com o que incomoda ele. Então é mais difícil, porque você tem que entender o que é ele, né? Então, por exemplo, a gente tinha um problema que já vinha de BH, né? 6 horas da tarde, o Pedro arrumava um berreiro, mas um berreiro, parecia que ele ia morrer. O único jeito aqui em BH de diminuir isso era sair de carro com ele, sair andando de carro. E não podia parar no sinal tinha que ficar freando o pé para ter movimento no carro. Aí eu falei com ela, ó, isso também é muito importante, porque assim, a partir desse horário que ele arrumava esse berreiro, né, ele ficava muito mal. Aqui, o meu tio pediatra falava muito isso. A criança tem, o ser humano, mas a criança tem mais isso, né? É um disparo neurológico. A partir do momento que você cria neurologicamente uma capacidade de estar berrando, a sua fisiologia não consegue brecar. Então tem que ter alguma coisa, às vezes, de fora, o pai que dá um tapa na mão, coisa que eu não sou a favor, mas às vezes um tapinha na mão assim, para brecar aquilo ali. Mas com o Pedro, um tapinha na mão não resolvia muito não. Aí porque assim, pra mim, eu também fiz uma análise do que era essa choradeira, né? Eu ficava pensando assim, Pedro tinha muita dificuldade concreta de terminar. Então, essa hora, 6 horas da tarde, que hora que é? É o dia que eu tô morrendo. É a hora de eu mudar de fase. Eu começar a pensar, agora não, atualmente a gente muda de fase 3 horas da manhã, mas antigamente, né, ainda mais a Alcobaça não tinha luz, era uma coisa assim muito ruim a luz lá. Então 6 horas era uma hora de mudar de fase. Anoitecia e ele não dava conta de dormir. O Pedro, para dormir, foi treino. Treino diário, de muitos anos para ele conseguir dormir. E eu já tinha essa outra análise também, né, de pensar assim, ó, dormir para uma pessoa que é muito concreta, fazendo uma similaridade com o nosso pensamento, é morrer. Porque ele deixa de existir na hora que ele dorme. Ele não consegue entender isso. Então, essa hora dava pânico nele, né? Então, eu falei com ela, essas coisas a gente tem que trabalhar isso com ele. É comportamental, né? Apesar de eu fazer uma análise psicanalítica da coisa, mas o trabalho é comportamental. Então fui ensinando essas coisas para ela e ela foi agregando. Ela era uma pessoa muito alegre, gostava de dançar, cantar. Ela realmente tinha ritmo, ela dançava bem, cantava bem. Ela gostava de música baiana. Então ela trabalhou também com música, sem ser musicoterapeuta, mas ela cantava muito com ele. Ela levava ele na praia. E aí a gente começou a encaixar essas oportunidades, né, no trabalho. E uma das oportunidades que surgiu, assim, que foi muito grande, é que o marido dela, que era um pescador, mas ele não era um pescador
sem instrução. Ele já tinha segundo grau e ele fazia pesca de água profunda. A família dele era classe média lá em Alcobaça, então ele era um cara que tinha, apesar de ele ser uma pessoa mais simples, né, porque ele era um pescador, ele era um cara que dava muita conta de apoiar o Pedro Ivo tecnicamente. Ele entendia o que a gente estava conversando, né, ele não tinha problema nenhum. Aí, esse moço, Augusto, né, que era marido da Mavilde, encantou com o Pedro, ele era doido para ter um filho homem, eles falam filho homem, né? E ele ficou apaixonado com o Pedro. Esse moço começou também a fazer muitas coisas com o Pedro Ivo, sem a gente falar. Ele, porque ele não era um profissional contratado, ele era uma pessoa amiga, vamos dizer assim, do Pedro Ivo. Então ele fazia coisas interessantes que não era eu que falava. Por exemplo, o Pedro ia ficar com a Mavilde todo dia de manhã, na hora que eu saía para trabalhar, eu levava o Pedro. Ela ficava com ele a manhã inteira. E o Pedro chegando na casa dela, o Augusto tinha escondido debaixo de travesseiro revista Playboy. Ele fazia isso com frequência. Chamava o Pedro assim com aquela cara de safado. O Augusto fazia cara de safado. Quer dizer, ele estava fazendo um personagem, né? E levava lá para ver a revista, era tudo assim, falado baixinho. Esse eu, a Mavilde, aparecia, ele fiava a revista lá, olhava pro Pedro. O Pedro começou a fazer essas caras de safado também. É engraçado, né? E o Pedro encantou com esse moço. Porque assim, esse moço não estava fazendo uma coisa programada. E é uma coisa que pega muito com todo mundo, né? Não é só com o autista. É interessante que a gente estava falando disso agora mesmo, né? Antes do vídeo, né? Como que é importante saber improvisar com o autista. Sim. Não ter tudo, você que falou, né? Sim. Não ter tudo certinho, programadinho, aquele programa, porque simplesmente não funciona, né? Desse jeito. Tecnicamente, às vezes funciona, né? Mas você tem que colocar o técnico, o experimental, comportamental, na hora adequada. Né? Esse Augusto, né? Ele fazia na hora que o Pedrinho estava na casa dele. Era uma coisa muito... não era programada. Ele começou a não programar. De primeiras vezes ele fez sem programar. Depois ele virou uma rotina, né? E tem uma coisa que é interessante, que a vida não é programada. A gente vive as coisas de forma orgânica. Sim. Só que o autista muitas vezes fica tão recluso pelo fato da condição dele, então ele fica assim, ou em casa, ou com alguém que cuida dele. E as pessoas, para se organizar, têm que programar as coisas. Então a vida dele fica pobre de elementos imprevisíveis, muitas vezes. Sim. Ele já tem dificuldade, porque ele é muito concreto, o autista é assim. Ele precisa de rotinas para se nortear. Porque assim, gente, uma coisa que eu falo, às vezes você fala assim, o autista é verbal. De nível 1, geralmente todos são, né? Mas, para mim, eles são verbosos. Eles não são verbais, porque... eles não pensam da nossa forma, né? A forma deles enxergar é diferente. Então, quando a gente faz essas rotinas, existem rotinas complexas. Esses dias eu fui atendida por uma moça na farmácia de Minas, que era autista. Uma moça já de segundo grau, ela falou comigo, a minha mãe veio para cá durante 3 semanas me ajudar a aprender a rotina de trabalhar aqui. Então, eles precisam dessas coisas. Porque para eles não é igual a gente. Chega lá, olha, fala assim, é assim que trabalha, né? O chefe mandou fazer isso. Não. Precisa de ter alguém que apoie, né? No aprendizado da rotina. Os autistas têm essa coisa que mais partiu da gente. Porque, na verdade, a gente precisou, para conviver com eles, organizá-los. Porque senão a gente não dá conta também. A incapacidade nossa de lidar com o autismo, né? Que fez isso. Então, o que acontecia com o Augusto era isso. Ele fez um negócio bem espontâneo e depois virou rotina. Mas aí já é espontâneo, né? E depois disso, ele levava o Pedro para Cais do Porto. Era praticamente todo dia. Então, assim, a Mavilde trabalhava para mim, mas ela se apoiava muito no marido, porque o Pedro gostou do marido, né? E o marido só pescava muito de vez em quando, ele estava muito presente. Ele levava o Pedro para o Cais do Porto. Aquele monte de pescador lá, gente. É uma outra coisa que eu percebo muito no Pedro, e já vi relatos de outros autistas, né? Pessoas simples que falam oi, não tá nem aí se você é autista ou se você não é. Te cumprimenta, brinca com você do mesmo jeito. Eles ficavam encantados. Porque, gente, aí tem uma coisa que é da nossa sociedade, né? A gente fala desse negócio de preconceito. Mas, por exemplo, os pescadores lá eram todos morenos, queimados de sol. O Pedro era um louro do olho azul. Não é porque ele era louro do olho azul, mas que ele era um diferente, né?
Ele era diferente nesse ponto. O povo achava ele lindo. Ah, que esse menino é lindo. Por causa disso. Eu tenho para mim que é isso. Porque esses pescadores tinham filhos lindos também. Mas na visão deles o Pedro era mais lindo, porque tipo príncipe, né? Então eles tinham uma coisa de querer conversar com o Pedro, de conhecer o Pedro. E isso foi muito bacana, porque isso não foi coisa que a gente programou. Tinha uma rotina, o Augusto ia sempre por lá, né? Mas não era programado. Agora teve as outras coisas que a gente acabou programando, mas é que eu falei com a Mavi, por exemplo. O Pedro já estava fazendo praticamente xixi, ele já fazia em pé, no vaso, mas ele soltava de vez em quando. Eu falei, ó, quando você vê ele lá no vaso, né, fazendo xixi, você faz uma marcação lá. Que marcação? Canta música, bate palma dele tá lá, né? Pra ir pegando esse vínculo, porque às vezes, como eu trabalhava tanto, eu não estava em casa o dia inteiro, não dava tempo de eu ficar fazendo esse tipo de marcação. E isso é importante. É importante para ele e para nós, né? Não ficar fazendo xixi na calça. E cocô era o pior, era mais difícil. Cocô, ele fazia cocô, ele ia para um cantinho, porque ele tinha nojo de fazer cocô. Ele ia para um cantinho e ele escondia dele mesmo. Aí eu falei com o Mavilde, às vezes eu tô fora de casa, quando eu chego ele já fez cocô, não dá, às vezes não tenho essa oportunidade. Mas como você vai estar com ele, se você tiver a oportunidade de ver ele no cantinho, você agarra ele, senta no vaso e faz um monte de palhaçada. Se você puder vestir de palhaço, você canta, pula, dança, para ele se sentir mais à vontade ali, como se sentar no vaso, passasse a ser de segundo plano naquela cena, entendeu? Para ele se sentir mais livre, não ficar tão preocupado que estava sentado. Porque, na minha cabeça, né? O que é cocô? Para todos nós é a mesma coisa, mas para eles é uma coisa mais simbólica ainda. Cocô é um pedaço da gente que a gente está botando para fora. Então, o autista tem essa dificuldade de cortar o cabelo, que está tirando um pedaço dele, de cortar a unha. O xixi, eu acho que para ele já era menos, porque ele fazia muito xixi na fralda quando era neném. Ele gostava de mexer com água, ele mexia com o xixi como se estivesse mexendo com água, então incomodava ele menos. Mas eu tenho uma foto aqui, um dia eu vou postar ela. O primeiro cocô do Pedro no vaso. A Marvilde pegou uma oportunidade lá e começou a pular, a cantar. Acabou. Claro que ele é um ser humano igual a gente, de vez em quando a gente tem uma diarreia fodiosa, né? Mas ele aprendeu. A questão da gritaria, né, do pânico que ele sentia às 6 horas. Eu falei, Mavilde, esse pânico não é para nós, é para o Augusto. Aí o Augusto falou assim, mãe, você quer que eu trabalhe para você também? Eu falei assim, Augusto, ele vem você. Mas, vamos ver, né? Aí ele falou assim, não, a Mavilde já tá ganhando, porque ela ganhava, pagava para ela, né? Ele falou, Mavilde já tá ganhando, ela tá pra cá. E eu tenho maior paixão, e passava lá em casa no domingo para pegar o Pedro, por gosto dele. Aí eu falei com ele, Augusto, uma coisa que eu já vi que você faz de vez em quando, você, mas nunca levou o Pedro, é passear no fim da tarde, que é a hora que tá mais fresquinho, tem brisa, de bicicleta na orla, né, na praia. Leva o Pedro para lá esse horário, na sua garupa, que é para uma coisa similar ao andar de carro, mas muito mais legal, né? Você tá ao ar livre, no garupa de uma bicicleta, na beira-mar. Gente, esse trem funcionou tanto que acabou. Ele perdeu essa rotina. 6 horas para ele hoje é uma hora que geralmente se ele estiver em casa ele tá dormindo. Ele às vezes acorda mais tarde um pouco, mas é uma hora que ele fica muito tranquilo. É que isso funcionou. Não foi a primeira vez. O cocô foi, viu? Mavilde botou ele no vaso, foi de primeira que ele sentou, marcamos o território. Mas a bicicleta, não. O desespero, a gente chamava de depressão, eu acho mais pânico, sabe? Era uma depressão do pico do sol, né? Ficava deprimido e entrava em pânico. Pode ser assim. Então isso foi durante um mês o Augusto fazendo, e depois o Augusto começou a fazer isso também, porque gostou, né? Ele fazia ele mesmo, ele ia para a praia nesse horário, andar de bicicleta, e ele gostou de levar o Pedro. Então o Augusto fazia isso também com frequência. Esse tipo de trabalho assim, a gente pensa assim, nossa, mas você estava como pedagoga, não pegou uma alfabetização, um ler, um escrever. Eu falo, gente, é uma coisa que eu já vi, que assim,
o autista de nível 3, né, ele tem muita dificuldade com isso. Então a gente até tentou. A parte motora fina do Pedro é muito ruim. Ele tem uma parte motora grossa, razoável. Mas a fina é ruim. Então, por exemplo, escrever é muito chato para ele. E ele não tem interesse em escrever, porque ele não tem o mesmo interesse do autista de nível 1 de entrar no nosso mundo. Ele tem um interesse de estar bem com a gente. É até onde ele vai dar conta. A gente também não pode exigir de uma pessoa, né, que ela vá além daquilo que ela é. Ela pode aprender muita coisa, se superar, mas você não pode exigir. E o que ele queria, né, que ele gostava muito, era de estar, por exemplo, lá em Alcobaça, né, na bicicleta, lá no Cais do Porto. Música, uma coisa que ele nasceu com ela e nunca perdeu. Ele gostava muito de andar, Pedro adora rua. Então, essas coisas todas, né, que a gente foi trabalhar lá, era muito bom de trabalhar isso, porque não tinha esse trânsito aqui, andar na rua lá era mais gostoso, tudo planinho, tinha um horário, tinha uns horários de pico de sol lá que você não dava conta de andar na rua, porque lá não tinha prédio, não tinha sombra, né? Mas essas coisas todas, elas são importantes para a pessoa se reconhecer, para ela se colocar, até para ela se colocar para a gente. E quando a pessoa está muito mal, muito hiperativa e correndo para lá e para cá, a gente não consegue pescar ela. Então eu falei com uma vez, eu também não sou uma especialista. Tinha pouca literatura de autismo, né, de trabalhos. Essa comportamental hoje, cognitivo comportamental que o povo trabalha, tinha esse planejamento, não. Ninguém trabalhava dessa forma, não. Então, eu falei, Mavilde, eu também não tenho, apesar de eu já estar começando a ser uma possível supervisora, né? Eu também não tenho uma ideia imensa de como fazer. Mas essas pequenas coisas, o que acontece com elas? Se você é capaz, né, de não fazer xixi na calça, de não fazer cocô na calça, de parar de berrar, de andar na rua, de gostar de ir no Cais do Porto, de gostar da revista Playboy, de gostar de uma pessoa que ele tinha um apego com esse Augusto, que era especial. O que é isso? Socialização. Isso que era a coisa que, para ser feliz na minha cabeça, né? O que Pedro precisava para ser feliz? De estar sempre no nosso mundo. Não precisava ele ser igual a gente. Se ele dava conta de participar do mundo, de ser aceito, isso é legal. O que vai acontecer depois? Não sei. Eu ficava pensando muito isso. Eu falava, gente, será que a parte neurológica dele, quando ele ficar adolescente, vai mudar? Então ele vai ter uma vontade de fazer outras coisas? Não sei. Mas assim, o que eu sabia era isso, né? Gente, ó, Alcobaça foi uma passagem muito rica nas nossas vidas. Então eu pretendo ainda continuar falando coisas que aconteceram lá. Mas por hoje estou me despedindo. Agradeço a vocês por ter me ouvido e me visto, né? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.